A passagem de hoje é 2 Samuel 19, versículos 31 a 43. Vamos ler juntos. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar à outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei, quando tinha a sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então, disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão e todos os homens de Davi com eles? Então, responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura, comemos à custa do rei ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi, mais temos nós do que vós. Porque, pois, fizestes pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei. Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Amém. As 5 linguagens do amor: palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, toque físico e atos de serviço. Elas são expressões pelas quais sentimos que somos amados quando recebemos amor. E por outro lado, são também maneiras pelas quais expressamos amor às outras pessoas quando amamos. Essas 5 linguagens do amor não são, antes de tudo, ações feitas esperando receber algo de volta. São atitudes que surgem naturalmente porque amamos. Mas dizem que, hoje em dia, entre os motivos de divórcio frequentemente mencionados por agências matrimoniais, tem aumentado muito o divórcio sob o nome de equilíbrio entre dar e receber. Em outras palavras, é a ideia de que se deve receber na medida em que se deu. Mas no momento em que o cálculo entra no amor, a rachadura já começa. Quando o amor começa a calcular, o relacionamento dentro dele começa a se romper. Nós, porém, recebemos de Jesus Cristo um amor incomparável. Como cristãos que devem se tornar parecidos com esse amor, somos pessoas chamadas a amar não com um amor que calcula, mas com um amor que flui sem calcular. E nós sabemos bem como esse amor torna os relacionamentos abundantes. No texto de hoje, podemos ver juntos 2 atitudes: uma relação que não espera recompensa e outra que exige seus direitos adquiridos, dizendo que não recebeu aquilo que deveria naturalmente receber. No texto aparece Barzilai. E o texto diz que Barzilai sustentou Davi. Quando Davi foi expulso de Jerusalém, fugiu e se transferiu para Maanaim. Várias pessoas estavam com ele. E a Bíblia diz que quando ele entrou em Maanaim, 3 homens vieram e serviram Davi e o povo que estava com ele.
Esses 3 homens que serviram naquele tempo foram Sobi, filho de Naás, de Rabá dos filhos de Amon, Maquir, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Maanaim. Mas, se observarmos com atenção essas pessoas, historicamente, e também em termos de relacionamento, elas não eram pessoas que naturalmente serviriam Davi. Eram pessoas que, de modo natural, poderiam estar em oposição a ele. Fala-se de um homem de Rabá, dos filhos de Amon. E que cidade era Rabá? A batalha em que Urias morreu, quando Davi tomou Batseba, foi justamente a batalha de Rabá. Foi Davi quem conquistou pela força os filhos de Amon, que se opunham a ele e haviam levantado guerra. Mas Sobi, vindo daquela cidade de Rabá, está servindo Davi. E Maquir, de Lodebar, foi aquele que, depois da morte do rei Saul e de Jonatas, cuidou de Mefibosete até o fim, como alguém ligado à casa do rei Saul, escondendo-o e sustentando-o. Ele era ligado à casa real de Saul. Se pensarmos no texto anterior, no benjamita Simei, que talvez por amar Saul amaldiçoou Davi, a atitude de Maquir também pode parecer surpreendente. E o texto fala de Barzilai, o gileadita, de Maanaim. Se considerarmos a relação entre Gileade e Saul, a região de Gileade era o lugar de onde vieram esposas para Benjamim. No tempo dos juízes, quando os homens remanescentes de Benjamim trouxeram esposas, elas vieram de Gileade. Além disso, Maanaim foi o lugar para onde Isbosete, junto com Abner, mudou a capital depois da morte de Saul. Ou seja, Maanaim foi o lugar onde a casa de Saul manteve o reino até o fim. E Barzilai veio de Maanaim. Esses 3 homens estão servindo Davi. A Bíblia fala assim sobre o motivo pelo qual eles serviram. Eles serviram porque temiam que Davi e o povo ficassem exaustos, famintos e sedentos no deserto e no caminho. Ela diz apenas isso. Em outras palavras, eles serviram com um coração que se compadecia de Davi e do povo, com misericórdia. Nesse simples coração de prover, havia empatia e compaixão. Mas os amonitas e os gileaditas, especialmente Naás, o amonita, tinham uma história dolorosa. Quando Naás invadiu Gileade, e os homens de Gileade quiseram se render, ele disse: "Se eu arrancar o olho direito de vocês, aceitarei a rendição." Esse era Naás. Então, como terá sido a relação entre o povo desse amonita Naás e os gileaditas? Mesmo com esse pano de fundo histórico, 2 dessas pessoas serviram juntas em Maanaim com o desejo de servir Davi e o povo, com um coração de compaixão. Barzilai, ao que parece, continuou servindo Davi durante todo o tempo em que Davi esteve em Maanaim. E agora, esse Barzilai, com mais de 80 anos, quando Davi venceu a guerra contra Absalão e estava voltando para Jerusalém, saiu para acompanhá-lo até o momento de atravessar o Jordão. Já era motivo de gratidão que um homem idoso, com mais de 80 anos, o tivesse servido todo esse tempo. Mas quando ele saiu até aquele caminho para se despedir e desejar que Davi voltasse em segurança, como terá ficado o coração de Davi? Quando olhamos para a situação histórica e relacional que vimos antes, aqueles 3 homens não eram pessoas que naturalmente serviriam Davi. Eram antes pessoas que naturalmente poderiam amaldiçoá-lo pelas costas. Entre eles, Barzilai o serviu até o fim. Como terá sido esse coração? Quando Davi disse: "Eu te sustentarei", essas palavras devem ter vindo de uma sinceridade profunda, do fundo do coração. O quanto essas palavras de Davi eram sinceras fica claro mais uma vez quando Davi está para morrer. Entre as instruções que Davi deixou a Salomão antes de morrer, a primeira foi esta: "Barzilai me serviu desse modo. Portanto, mesmo depois da minha morte, faça com que os filhos de Barzilai recebam alimento à mesa do rei." Em outras palavras, ele deixou a Salomão a instrução de que o sustento real não cessasse para Barzilai, nem apenas para seu filho Quimã, mas para seus filhos e para as gerações de seus descendentes. Assim, o amor que não espera recompensa comove o coração da outra pessoa.
e não por um instante apenas. Ele deixa o fruto dessa comoção por muito tempo. Mas no texto de hoje, aparece também um grupo que faz o contrário. Pessoas que procuram a sua própria parte. Judá reivindica a sua parte porque é parente do rei. Israel reivindica a sua parte porque representa mais tribos. É verdade que, por trás desse conflito, nos versículos 11 e 12, vemos que Davi também teve responsabilidade. Foi Davi quem falou com os anciãos de Judá e os estimulou para que Judá se movesse primeiro. Mas a essência do problema é que tanto Judá quanto Israel, tendo o rei Davi no centro, reivindicavam seus direitos adquiridos e não recuavam de sua própria posição, dizendo que tomariam aquilo que deveriam receber. Como rei, Davi deveria reconhecer que uma palavra sua havia causado essa situação e deveria organizar o problema. Mesmo assim, ele continua em silêncio, aumenta o problema e permite a disputa. É claro que Davi também tem responsabilidade, mas o texto de hoje mostra claramente como a exigência de receber a parte que cada um pensa ser sua destrói os relacionamentos. Por meio do texto de hoje, podemos observar que efeito tem sobre os relacionamentos a atitude de dar sem esperar recompensa e a atitude de procurar a própria parte. A disputa entre Judá e Israel que aparece no texto de hoje acaba levando a uma situação em que Davi, cujas feridas da guerra ainda nem tinham cicatrizado, passa a temer uma guerra civil em Israel e precisa levantar novamente o exército. Pela palavra de hoje, podemos pensar em como a atitude dessas pessoas, que parece pequena ao buscarem sua própria parte, acaba provocando uma ruptura tão grande nos relacionamentos. Mas isso não fala apenas das relações entre pessoas. Entre Deus e nós, na vida de fé, e também em nossa vida dentro da igreja, essa postura de querer achar a própria parte e guardar os próprios direitos adquiridos costuma criar várias situações desconfortáveis e relacionamentos quebrados. Ao vivermos a fé, seria bom que pudéssemos examinar se, enquanto guardamos o lugar do nosso ministério dentro da igreja, há em nós esse tipo de coração. Estamos vivendo uma vida de fé diante de Deus, mas será que não há em nós um coração que sempre espera algo de Deus? Quando sirvo no lugar do ministério, quando vou ao lugar do culto, será que não estou esperando alguma recompensa de Deus e da igreja? Será que, pensando que devo ser reconhecido conforme o tanto que trabalhei, e que devo receber um tratamento adequado à minha idade e ao meu cargo, não estou tentando proteger a posição dos meus direitos adquiridos? Por mais que alguém tente usar a cabeça de modo discreto, a intenção por trás das ações em favor dos próprios direitos adquiridos acaba aparecendo. As pessoas sabem. Apenas fingem não saber. Elas sabem e julgam. No texto de hoje, o início do abismo de conflito entre Judá e Israel acabou levando mais tarde à divisão de Israel entre norte e sul, junto com a declaração: que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Lembro-me de ter ouvido uma história contada por um pastor. Alguém estava comendo ensopado em um restaurante e uma barata apareceu dentro do ensopado. Então, será que você poderia tirá-la e continuar comendo aquele ensopado? Provavelmente não só você, mas também diria às pessoas que estivessem comendo com você: não comam. Parem de comer. Mas quando em nosso coração, nas relações entre as pessoas, há um desejo de encontrar a nossa própria parte, como uma barata dentro do ensopado, perturbando o nosso coração, nós vamos deixá-lo ali? Mesmo que seja algo pequeno, no momento em que entra em nosso coração o pensamento de reivindicar a minha parte, o meu direito, o meu reconhecimento, mesmo que pareça pequeno, espero que possamos tirar imediatamente essa barata que caiu dentro do coração que pensa: isso é natural. E se dentro da comunidade à qual pertenço houver uma barata caída desse tipo, não devemos tratá-la como algo natural. Por amor aos outros, devemos tirá-la imediatamente. Essa deve ser a nossa atitude, porque isso pode se tornar um elemento capaz de derrubar todo o relacionamento.
Jamais devemos deixá-lo ali só porque parece pequeno. Podemos encontrar esse motivo no texto de hoje, mas a razão maior é que Jesus Cristo, aquele a quem devemos imitar e seguir, viveu dessa maneira e continua nos dizendo que vivamos dessa maneira. Jesus já nos deu tudo por meio de uma salvação cujo valor não pode ser substituído por coisa alguma. E, porque somos cristãos salvos, que receberam uma salvação que podemos entregar e compartilhar em tudo, espero que todos possamos expressar esse amor sem recompensa, esse amor que não busca a própria parte. Eu os abençoo para que hoje vocês vivam como um dia de praticar o amor que não espera retorno. E se houver em nós, ainda que pequeno, um coração que se ira dizendo que perdeu seus direitos adquiridos e que quer recuperá-los usando artimanhas superficiais, eu os abençoo para que tirem rapidamente essa barata que perturba o coração e conduzam novamente o coração ao caminho que Jesus deseja, dando esta ou aquela desculpa, pensando que isso é ordem e que isso é natural, tentando fazer os outros obedecerem à sua palavra. Esse coração superficial é conhecido pelas pessoas. E mesmo que as pessoas não saibam, Deus sabe tudo. Por isso, eu os abençoo para que não sejamos pessoas que exigem e desejam algo para nós mesmos, mas que, assim como Jesus mostrou, e como a palavra de hoje nos faz perceber, possamos abraçar todos com amor, sem esperar recompensa.